Senhor tem derramado algo novo sobre a gente. O Senhor tem derramado algo novo. O quanto eu quero algo novo. O quanto eu estou disposto a abrir mão do velho para receber o novo. O Senhor tem algo novo. O Senhor quer trazer experiências novas. O Senhor quer trazer uma vida livre. Uma vida e vida com abundância. O que eu estou te falando não é um jargão. Eu não estou só citando a Bíblia. Eu preciso que você acredite nisso. O Senhor está falando aqui hoje. Você não tem experimentado tudo que eu tenho para você. Você não tem usufruído da vida que eu conquistei para você. Da alegria, das finanças, da saúde, dos relacionamentos que eu conquistei para você. Pai, nós nos abrimos para o novo nessa noite. Nós nos abrimos para o movimento que o Senhor está fazendo aqui. Continua trazendo quebrantamento aos nossos corações, Senhor. Abre a nossa mente. Opera na tua velocidade hoje aqui, Senhor, como uma brisa suave. Começa a trazer conforto, Senhor. Nós lançamos sobre ti, Jesus, esse fardo pesado que carregamos. Pois eu sou o teu. Eu sou o teu, Senhor. Guia-nos, Senhor, nessa noite. Guia-nos, porque estamos desesperados por algo novo, por uma mudança nesse mundo, nessa nação, nessa cidade, na nossa família. Mas começa mudando a gente, Senhor. Começa enchendo nosso coração. Traz esperança, Senhor. Traz esperança. Nós nos apresentamos agora como um vaso. Bem, começa a modelar de novo, Senhor. Nós nos entregamos para o teu mover. Nós não queremos entender, Senhor. Cansamos de tentar entender. Leva-nos para um lado, para o outro, como o teu Espírito se move, como o vento move, como o vento se move, Senhor. Nos reposicione, Senhor. Nos reposicione na posição que abrimos mão um dia e sabemos que temos perdido oportunidades, Senhor. Nos reposicione. Sabemos que temos perdido do que o Senhor tem para nós, porque temos feito muito na força do nosso braço, Senhor. Temos feito muito, como o mundo tem falado para fazermos. Se você sente isso, diga isso para Ele. Eu me arrependo por isso, Senhor. Eu me arrependo e estou disposto a mudar. Estou disposto a ser dirigido por Ti, Jesus. Vem sobre nós. Amém? Em nome de... Amém. Esse nome é poderoso, sabia? Tem gente já sendo curada aí, sabia? Hoje é uma noite de cura de corações. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Eu preciso curar meu coração em algumas áreas. Eu preciso reconhecer isso para ser curado. Semana passada a gente estudou um pouquinho. Aquilo que eu não honro, eu não acesso. Amém? Provavelmente vai ser assim mais devagar hoje. Eu acho que você vai ter que participar um pouquinho também.
cura dos corações hoje, amém? Vem, Senhor. Minha motivação nesse momento é: como é que estão os meus relacionamentos e o que eu quero deles? Eu sei bem o que eu tenho buscado, o que eu estou querendo. Os meus relacionamentos dependem muito da maneira que eu ajo com as pessoas, amém? Os meus relacionamentos dependem pelo menos 50% de mim. Quando os relacionamentos não estão dando certo, normalmente a gente diz que é sempre a gente culpado, não é? Não é não? Quem que a gente diz que é, Paulão? A Eva, né? A culpa é sempre da Eva. Hoje eu estou disposto a reconhecer o que eu preciso melhorar. E você? Eu tenho visto também que a gente tem passado uma fase, assim, muito difícil. A gente está super bombardeado por opiniões. Sim ou não? Quando a gente abre assim uma rede social, como é que acontece? Santo de Israel, né? Quando a gente começa a ler mensagens, quando a gente começa a ver fotos, quando a gente começa a ver propagandas, está muito mais difícil do que antigamente, que a gente assistia TV, era bombardeado, nossa mente era moldada, mas eu sinto que agora está pior. Olha lá, elas já estão recebendo as mensagens ali, ó. Como é que está aí? Está bombardeado? Muita informação? Qual que é a última postagem do Insta aí? Verdade, fala para mim. Jesus é Senhor? Não. Não é. Isso tudo tem tirado muito a nossa paz e tem trazido a gente para uma posição de mudança de valores. A prova é que está tudo tão parecido, apesar de ter tanta diversidade, está tudo tão óbvio, tão... A gente já sabe mais ou menos o que vai ver. Caminho que vão nos levando. Eu estou cansado, e você? Estou cansado do mundo me conformar. Definir o que eu penso, o que é sucesso, como eu devo tratar a minha vida, a minha agenda, quais programas eu devo fazer. Eu estou cansado. Estou sendo sincero. Estou cansado de receber mensagens assim, não diretamente para mim, mas com certeza para mim. Ó, a vida de uma pessoa de sucesso é assim: acorda de manhã, tira uma foto do café da manhã, depois mostra saindo na rua, e aí faz uma story, né? Dirigindo e... Não é assim? Hã? O selfie no elevador, tá famoso esse aí. Onde está o problema? Aonde a gente errou? Tem alguma coisa, algum problema eu fazer um story, né? Tem algum problema fazer um story? Tem ou não? De jeito nenhum, é super legal. E eu gosto de ver também. Aonde está o problema? O efeito que isso tem sobre mim. E a motivação de colocar. Dependendo da motivação, não tem problema nenhum. Dependendo da motivação das frases que eu coloco, se ela é construtiva, se ela vai ajudar os irmãos, se ela vai tirar pessoas do desânimo e levar elas para a esperança, será que tem problema? Mas tem só isso lá? Tudo que eu posto, tudo que eu faço, é só assim?
como tem sido a minha vida. Antigamente, eu ouvi de um líder muito importante no mundo, e ele falou assim, ó, você quer saber onde está seu coração? Eu vou entregar uma coisa que não podia falar não, mas vou falar. Olha o canhoto do teu cheque. Tem alguém que sabe o que é canhoto do cheque aqui? Depois passou, olha a fatura do teu cartão de crédito. Quer saber onde está teu coração? Olha a fatura do teu cartão de crédito. Hoje olha, como é que chama? Sua timeline. Olha sua timeline pessoal. Olha o que você está postando. Faz sentido? Eu estou disposto a rever, e aí? A gente vê muita coisa com falta de equilíbrio, né, nas áreas da vida. E muitas vezes, por estar instigado, a gente reage e a gente fala coisas que a gente não deveria falar. Era a hora do amém agora. A gente posta coisas que a gente não deveria postar. Coisas que talvez depois a gente arrependa. Fale coisas para as pessoas, mande recados e mande directs e mande... Sabe essas coisas? Que a gente se arrepende. Tem uns coraçõezinhos assim que estão falando, é verdade. Tem uns coraçõezinhos que falam assim, mas não é o meu caso. Estou sendo sincero. Não é comigo. Para te ajudar eu vou dizer, é comigo, tá? Começa por mim. Eu estou disposto a passar essa nova fase. Amém? Abra a sua Bíblia então. No texto base dessa mensagem de hoje. Como chama a mensagem de hoje? O que quer dizer The Unforgiven? O imperdoável. Tem algo que é imperdoável? A gente vai descobrir. Amém? Abriu a sua Bíblia em Isaías 61? Isaías 61 é um texto base para essa igreja. É um texto que o Senhor nos direcionou, e o super legal é que quando o Davi Chaves chegou aqui, ele veio ministrar para os adolescentes, ele falou, eu vejo esse texto relacionado com essa igreja. E ninguém tinha contado para ele. Nunca a gente tinha falado isso para ele. E isso é desde que a gente começou a se encontrar. Aqui tem um destino mesmo apontado para a gente. Isaías 61:1 diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Sobre quem é essa profecia? Fala comigo. Jesus. Então Jesus vai chegar lá no Novo Testamento, ele vai abrir o rolo, acho que eu falei semana passada, vai ler essa passagem e vai falar, hoje se cumpriu essa escritura. Eu sou esse cara aqui, ó. Eu sou a pessoa que pode dizer que o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos mansos. Boas novas aos... Começa a fazer relação. Ele não falou assim, eu vim pegar boas novas ao mundo. Podia ser assim, não podia? Então, a gente tem muita coisa que a gente já fechou sobre a Bíblia e a gente lê direto. E fala assim, peraí, as boas novas não são para todo mundo. Posso dizer isso? Segundo esse texto? As boas novas são para os... E quem foi o homem mais manso da terra? Não. Jesus não vale. Quem? Parabéns, Moisés. Moisés, aquele cara que quando ele viu um egípcio brigando com um hebreu, ele foi lá e fez carinho, abraçou, mandou flores para ele, porque ele era manso. Então a mansidão não necessariamente está ligada a esse comportamento que a gente chama de tranquilão, de boa, zen.
Manso aqui não tem a ver com zen. Manso aqui tem a ver com outra coisa, mas não é a lição de hoje, amém? Então, a gente já entendeu que Jesus veio trazer boas novas para um grupo, enviou-me para restaurar os contritos de... O que é contritos de coração? Me ajuda aí. Vai lá, Cris. Alguém fala aí. Fala forte, assim. Doente do... Contritos, corações quebrados. O que seria um coração quebrado se a gente falasse no mundo do romantismo? Conhecido como pé na bunda, assim? Mais ou menos, né? Ele veio para resolver isso. Graças a Deus. Amém? Então tem um monte de coisas que quebram o nosso coração e ele veio para resolver isso. Então ele veio trazer boas novas aos mansos, ele veio para restaurar corações quebrados. Sabia que tem corações quebrados dentro da igreja? Com a igreja? Com os irmãos da igreja? Sabia que tem gente com o coração quebrado com Jesus? Porque ele não deu aquela geladeira nova que a pessoa queria? Porque ele não deu aquilo ou não fez? E tem coração quebrado com Jesus. Restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos. O que é cativo? Preso, será? Liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Vocês estão me enganando, né? Vamos lá. O que é cativos, então? Ele está falando, ele está usando duas frases. Já falei para vocês que nenhuma palavra na Bíblia está por acaso, e é uma super preocupação de Deus aproveitar ao máximo o que ele está falando na Bíblia. Ele tem que estar falando duas coisas diferentes. Refém e preso. Cativo é aquele que foi preso injustamente. Aquele que foi sequestrado, como é que você falou? Refém, ele se tornou um refém, ele foi levado preso. Por exemplo, o povo hebreu vai para a Babilônia cativo, não é verdade? Eles estão no Egito, de repente eles ficam cativos. O povo na igreja, amém, igreja? De repente se vê cativo no Facebook, no Insta. Sua mente começa a ficar cativa e ficar presa, e ele não pecou, ele não fez nada de errado, mas ele começa a ser bombardeado e cercado, e começa a ficar cativo mesmo. Amém? E também liberdade abertura de prisão aos... O que a gente poderia dizer que é abertura de prisão? Aos presos. Agora, se imagine preso, e aí você recebe a notícia no seu Insta ali, no seu WhatsApp. Galera, cadeia aberta. O que você faz? Sai. Então Jesus veio e falou assim: sabe aquele motivo ao qual você foi preso? Porque preso é aquele que está condenado. Ele não está sequestrado. Ele está cumprindo uma pena. E alguns de nós, talvez, merecêssemos uma pena eterna. Alguns cristãos, alguns seres humanos, talvez merecessem 180 condenações perpétuas. Como tem preso hoje na cadeia, assim, não tem? Aí Jesus vem e fala assim: eu não estou preocupado com o tamanho da pena. Eu fui ungido para abrir a cadeia e te libertar. Dar liberdade para você usufruir das coisas que você não usufrui quando você está preso, quando você está encarcerado. Não importa o que você fez, hoje você é liberto. Porque ele já veio e ele já falou: hoje se cumpriu essa escritura. Eu já te libertei. É com você.
Mas pastor, eu não consigo parar de pecar. Eu me sinto preso. E eu já pequei tanto, eu fiz tanta coisa errada, que eu sinto que isso eu não mereço. Chega ao ponto de ser imperdoável. Não há perdão para as coisas que eu fiz com a minha família, na minha vida, com as finanças. Pastor, você sabia que eu matei alguém? Pastor, você sabia que eu adulterei? Pastor, você sabia que eu traí minha família, traí a confiança da empresa que eu trabalhava? Você sabia disso, pastor? E quando a gente está nessa situação, como é que a gente se sente? Disposto a dar o próximo passo? Ou a gente anda num quadradinho de 2x2 e a nossa vida é essa, ó. É um ciclo tão pequeno. E a gente tem no fim do dia talvez um banho de sol, volta. E a gente entra nesse ciclo, daqui a pouco a gente entra em depressão. Porque a gente não sai em momento nenhum. Deixa eu te falar, o Senhor te libertou do seu vício. Não porque você merece. Nem me libertou pelo que eu mereço. Não tem nada que eu mereça. Mas Ele falou, eu estou te libertando. Só que Ele não falou, eu te tiro da cadeia. Te tiro da prisão. Está escrito isso no texto de Isaías? Tá ou não? O que Ele faz com a prisão? Abre. Vocês já viram animais que você abre a gaiola, mas ele viveu a vida inteira ali, que ele continua ali. A gente teve um passo preto uma época, e a gente cortava as asas dele, ele vivia no meio da família, assim, o dia inteiro. De noite ele entrava na gaiolinha para dormir, fechava a gaiola para não vir gato e pegar ele. Passado aí um tempo, a gente parou de cortar a asa dele. O que vocês acham que aconteceu? Continuou no meio da família, todos os dias. Ele tinha toda a liberdade, a gente queria que ele fosse embora. A gente não estava mais feliz de ver ele ali. Ele ficou até morrer. Não ia embora. De vez em quando pulava o muro do vizinho, sabe, umas coisas assim, mas dava um voozinho curto, mas ele nunca quis voar. E a cadeia estava aberta. Por que eu não estou recebendo essa boa nova? Isso não é uma boa nova? A cadeia está aberta? Eu não tenho mais dívida? Por que eu não estou recebendo? Pensa nisso. Abre a sua Bíblia de novo em Marcos, por favor. Hoje a gente vai ver um demônio caindo como um raio, sendo destruído nessa casa. Ele chama espírito de acusação. E ele nos faz carentes, órfãos, presos, limitados, sem identidade. Nos mantém num quadradinho e tudo que está acontecendo lá fora é errado e perigoso. Os milagres, as maravilhas que Ele tem para mim, eu não vou experimentar porque é perigoso. Hoje a gente vai quebrar isso aqui. Depende de você. Você vai? Amém. Marcos 3, 28 e 29. Você está aí? Vai anotando, hein? 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Repita isso. Todos os pecados serão perdoados. Quantos? Aquele que você cometeu a hora que estava chegando aqui também. Amém? Por isso que às vezes as pessoas estranham assim, mas por que quando as pessoas chegam perto de vocês já envolvem elas e já põem para trabalhar, já põem para fazer alguma coisa, porque vocês são preguiçosos? Não. É porque eu sei, quando você pecou, esse pecado já estava perdoado. Que não há acusação nenhuma sobre você, e não sou eu que vou imputar algo sobre sua vida.
E quando eu olhar para você, eu tenho que te ver como um justo. Por isso que essa casa chama Just. Porque o Senhor nos justificou. E foi caro. Just quer dizer justo também, tá? Não é só apenas, como a gente lê. Ele quis colocar sobre nós essa condição. Eu não vou discutir, você vai? Não vou. Deixa do jeito que está, amém? E toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Sabe, toda besteira que a gente fala, está perdoado também. Sabe aquelas do WhatsApp que eu falei, do Insta, do Facebook? Está perdoado. Qualquer porém, quando pinta um porém na Bíblia é problema, né? Que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Fala, nunca obterá perdão. Mas será réu eterno. Será réu eterno. Então tem algo que é unforgiving, que é imperdoável. E o legal é que ele fala assim, ó, tudo está perdoado, tudo está pago, você está liberto. Mas tem só uma coisa que é imperdoável. Só que quando eu acordo, ou quando eu olho para mim, ou quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu me comparo com um irmão que talvez já esteja fluindo mais espiritualmente, fala a verdade, o sentimento que eu tenho não é, eu não estou perdoado, então eu não mereço, eu não posso. Você já sentiu isso? Não? Não é para mim, não é igual, é diferente. Que isso? É o Leandro, o cara está no outro nível, é diferente, não dá. É o André, sabe, da história do André é diferente, o cara conseguiu coisas com o Senhor que eu não consigo. São os adolescentes, eles estão no outro momento da vida deles. Não tem pecado na vida deles, na minha tem. Sabe o que eu aprontei? Sabia que eu já fiz aborto? Sabia que eu matei pessoas? Sabia que eu roubei? Sabia que eu fiz mal para minha família? Sabe o que eu estou ouvindo aqui? Eles ouvem isso constantemente. Vocês. Eu também ouço, tá bom? Só que eu tenho duas opções hoje para acreditar. No Rei dos Reis que resolveu acabar com toda a dívida, ou nessa voz maldita que insiste em falar a minha mente, minando a minha segurança e a minha confiança. Isso faz com que eu jogue para frente a experiência com o Espírito Santo e a experiência com as coisas que Ele quer me dar. Isso me faz adiar ou transferir, não é para mim, pelo menos não agora. Quando eu converter, e está 30 anos na igreja, aí eu assumo. Eu estou querendo te dizer que desde aquele dia que você decidiu, Ele te lavou. E de lá para cá, não mudou. Ele te limpou. Só que aquele hábito que eu tinha de viver limitado, num quadradinho e não acessando as coisas e não fazendo diferença na vida de pessoas que estão do meu lado, porque eu não me acho capaz, ainda continuam, mas a cela está aberta, completamente aberta. Eu estou livre. Qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Tem um pecado que não tem perdão. Qual é? Blasfemar contra quem, Paulão? Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Me ajuda aí. Não reconhecer Ele. É isso? Pega um livro para mim. Velho lá, um livro... Por favor, um livro que não seja ruim, assim, mais fraquinho de venda, um livro que tem um assunto que não interesse muito. Blasfemar contra o Espírito Santo,
Me ajuda aí. O Rafa já falou uma coisa. O que mais? Não, esse aí é valioso demais. Me dá um caderno. Quem me dá um caderno mesmo? Você não vai ver mais ele. Esse aqui dá graça. Não. Porque eu faço um número de mágica durante o culto. Vocês não sabiam, né? Faz de conta que essa é uma biblinha de bolso. Amém? Então aqui tem Gênesis, Apocalipse, Gênesis e tem um recheio aí no meio, não tem? Nós vamos fazer o seguinte, isso aqui a gente está fingindo que é uma bíblia. Biblinha de bolso. Deixa eu ver se dá para encarar isso aí. Não, tenho dó de isso aqui, deixa eu ver. Eu tenho dó de livro, gente. Livro é valioso demais. Eu te dou outro, viu, Grada, esse aqui. Eu tô com esses livros aqui todos. Quantos livros tem na Bíblia? 66, ó, fizeram a escola dominical direitinho. 66, sabe a musiquinha dos... Davi sabe, né? Não? Vamos fazer o negócio? Não dá para caminhar com gente pecadora, gente que fez coisa muito grave. Eu quero te propor isso. Então nós vamos rasgar aqui todos os livros que foram escritos por assassinos. Está disposto? É a minha biblinha. E eu vou rasgar os livros que foram escritos por assassinos. Quais livros foram escritos por assassinos? Vamos começar por Gênesis? Qual? Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Moisés é um... Será que eu dou conta? Moisés é assassino. Deus nunca vai usar um assassino. Salmos. Quem escreveu os Salmos? Davi. Davi é um adúltero, assassino. Tem gente... O quê? É a sua Bíblia. Foi escrito por assassino, adúltero. Eu queria pegar assim um profeta que tenha cometido um erro. Um profeta que cometeu um erro. Samuel. Samuel tem livro que fala de Samuel? E que erro que ele cometeu? Então ele não é de Deus, porque cometeu erro. 1º, 2º Samuel. E Novo Testamento? Não tem, né? Tudo santo desses caras, né? Quem a gente lembra do Novo Testamento? Esse Paulão, eu vou falar. Não, eu sei agora não, eu falo. E o cara escreveu um monte de carta, e o cara é um dos maiores assassinos que tem. Teve algum que abandonou Jesus? Pedro. Tem mais alguém que abandonou ou os outros ficaram e só Pedro que vazou? João também? Ficou? Pedrão? A gente vai ter que tirar umas histórias de Atos também, porque esses caras estão tudo envolvidos no livro de Atos. Então, ficou magrinho minha Bíblia? Por que você se diminui tanto? Deus pegou um dos piores assassinos, perseguidores, e pôs ele para escrever a Bíblia para a gente. O Senhor abriu a cadeia, abriu a prisão de Paulo, e falou, eu vou te usar. A gente não é melhor nem pior que ninguém. Mas, pô, Pai, a gente tem tanto valor, que quando Ele olha individualmente para cada um, você é minha menina dos olhos. Você é valioso para mim. E eu já paguei tudo, sabe aquela dívida, aquelas besteiras que você fez, que você falou? Está pago. Só tem uma coisa que não tem jeito, e eu quero te explicar melhor o que é isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo, amém? Paulo falou mal do Espírito Santo? Quando ele era do mal? Não, quando ele pegava uma mulher, uma família inteira, cheia do Espírito Santo, trazia para fora arrastado, batia. Ele está fazendo isso em quem? Ele está
valorizando o Espírito Santo? Ou ele está blasfemando o Espírito Santo? E ele está contra o Espírito Santo que está nessas pessoas? Porque era a igreja depois do Pentecostes, eles estavam cheios. Quando Paulo está vendo Estevão ser apedrejado, ele está negando o Espírito Santo ali? Então, eu não posso de verdade acreditar que blasfemar contra o Espírito Santo seja só essa coisa de, vocês evangélicos não prestam para nada, sabe aquela coisa? E, você mexeu no ungido de Deus, irmão, vai morrer. A gente ouve isso na igreja direto. Eu não posso acreditar, porque eu vi gente fazer coisas terríveis, e Deus falou assim, meu servo amado, vem, usufrui do reino. Paulo fez coisas terríveis contra o Espírito Santo. Tomando uma no boteco, depois de ter matado um monte de cristão. Que eles acreditam nesse Deus aí, nesse Espírito Santo. E ele é trazido e se torna o maior dos apóstolos. Posso dizer isso? O cara que mais perseguiu o Espírito Santo. Quando Jesus, como uma luz, aparece para ele, ele falou assim, Paulo, por que me persegues? Estão entendendo o peso dessa relação? Cara, você está contra o Espírito Santo toda hora, porque quem movia na terra não era mais Jesus, era a igreja dirigida por quem? Pelo Espírito Santo. Então ele se opunha ao Espírito Santo. Eu preciso buscar e entender o que é isso. Eu vou buscar então alguém que não teve perdão para eles. Me ajuda na hora aí, que eu nem comecei a pregação. Quem não teve perdão na história do universo? Quem não teve, a Bíblia fala, alguém não teve perdão. Fala, os anjos caídos. Vou te ajudar. Então abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Diz assim. Pode deixar, pode. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, o que abandonou, capítulo 2, verso 4, diz assim, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, Deus perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para eles o juízo. Se não há perdão para eles, é um juízo eterno. Então, esses caras podem ser alguém que pecou contra o Espírito Santo, que blasfemou, que é a versão que a gente tem da Escritura hoje, contra o Espírito Santo. O que foi que esses caras fizeram que não acharam perdão? Por que não acharam perdão? Por que não encontraram perdão? O perdão de Deus. Fala aí, forte. Não tiveram remorso. Vocês acham que é isso? Eles tinham acesso a todo o universo, a tudo que estava acontecendo. Eles são seres espirituais, vendo Deus, falando com o Espírito Santo, andando com o Espírito Santo, sendo movidos pelo Espírito Santo 24 horas, se lá que tem 24 horas no reino de Deus, o tempo todo, guiados pelo Espírito Santo, acessando coisas profundas do Espírito Santo, tendo conhecimentos gigantescos. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já chegou nesse nível? Você já deu uma voltinha no céu, ficar alguns dias lá conversando, vendo Deus pessoalmente, vendo as coisas, os planos de Deus? Porque a Bíblia fala que a nossa mente não pode imaginar o que Ele planejou para a gente, quanto mais o que está acontecendo no total do universo do reino dos céus. Você percebeu que a gente está longe dessa situação? E aí, se você abrir em 2 Coríntios 12, vai contar a história de Paulo. Paulo está falando como se fosse na terceira pessoa, e ele vai falar assim, conheço um homem, que não sei se no corpo ou fora do corpo, eu sei que ele foi levado até o terceiro céu, e as coisas que ele viu lá, são inefáveis, não dá para falar, não tem palavra que descreva a experiência que ele teve no terceiro céu. Paulo agora tem conhecimento profundo do Espírito Santo? E de como funciona o mundo espiritual? Sim ou não? Eu não tenho como contar para vocês.
Não tem palavra que eu possa usar para descrever. E é isso que os anjos experimentaram. Eles experimentaram o mundo espiritual. Vocês estão entendendo, quando a gente fala de profético aqui na terra, a gente começa a falar demais às vezes, porque a gente não conhece. E não é que ele não fale com você, fala, mas a gente tem que ter um cuidado tão gigante, porque a gente de verdade deveria estar recebendo coisas que a gente não tem nem palavra para falar. E é possível experimentar isso? Paulo experimentou. Então qual é o pecado que eu posso cometer, que eu posso ter cometido, que me separaria do amor de Deus? Na condição que eu vivo. Qual pecado? Nenhum. Não tem nada que pode separar do amor de Deus. Não tem nada que pode separar da obra que Ele fez pela sua vida. Não existe nada que você tenha feito que seja imperdoável. Os assassinos eu mostrei para vocês aqui, e todos foram perdoados. E Deus olha para eles como valiosíssimos para escrever livro da Bíblia. Você imagina que aí Ele fala assim, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. O que Ele está esperando de você nessa terra? Não no céu. O céu não tem problema. Mas Ele disse assim, quando vocês orarem, ou seja, quando vocês começarem a conectar com o mundo espiritual, orar para a gente, às vezes é uma coisa limitada, porque a gente transforma isso em falar. Orar é entrar nessa conexão espiritual, e é mais ouvir do que falar. E aí Ele falou assim, quando vocês orarem, diga assim, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como é feita. Amém. Sabe essas coisas inefáveis que vocês não conhecem? Orem para que elas venham para a terra. Não fique fazendo plano para imitar Paulo e ir para o céu. Tem alguém querendo morrer hoje aí? Então você não vai para o céu hoje. Mas você pode trazer o céu para a terra. E a gente não tem trazido porque nos sentimos limitados. E Jesus falou assim, eu não venho enquanto a noiva não estiver restaurada, adornada, pura, santa, sem ruga, sem mancha, sem mácula. O seu pecado, você é liberto hoje, se você ainda não crê que foi. Os seus vícios, a pornografia, você é liberto hoje. Mas você tem que tomar posse disso e falar, a cadeia está aberta, o que eu faço agora, Senhor? Como eu ando para sair dela? E eu quero te deixar pensando nisso. Eu preciso contar 1 João 1,9, vou só ler, depois você anota aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel para te perdoar e te a gente esquece essa parte do texto, para te puri de toda. Se confessarmos os nossos pecados, repete isso. Ele é fiel e justo para perdoá-los e para me purificar de toda injustiça. Aleluia, não? Isso é uma verdade. Nós somos libertos. A gaiola está aberta. Eu posso experimentar o que o Senhor quiser. Para dar base a isso que eu expliquei para vocês sobre o pecado do Espírito Santo, depois vocês leiam Hebreus 6, de 4 a 9, eu vou ler rápido, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados e arrependidos. E aí o texto continua, mas eu quero ler só isso. O texto em Hebreus diz que aqueles que provaram esse nível e depois resolveram, porque aí não é uma coisa de errar, aí tropecei e pequei, eu vou tomar uma decisão, porque eu conheço bem o mundo espiritual e o mundo natural. Amém? Fez sentido para você até aí? A gente trabalhou semana passada usando um versículo que é 2 João 1,8, que diz o seguinte: olhai por vós mesmos para que não percais o fruto do vosso trabalho, antes recebeis a plena recompensa. A gente tem que estar preocupado com isso, não é mais com o pecado ou com a salvação, não faz mais parte da gente.
A não ser que você esteja aqui a primeira vez e fala assim, eu nunca reconheci Jesus como meu Senhor. E eu quero orar com você. Eu nunca me pus nessa posição de herdeiro com Jesus, de participante da família de Deus, calma, gente, não é Jesus ainda não, de filho maduro, aquele que vai acessar as coisas do Pai, que vai usufruir. E aí eu quero orar com você. Amém? E orar com você não é participar de uma religião. Mas eu queria voltar nisso que a gente estudou semana passada. Não percais o fruto do vosso trabalho. A gente pode perder o fruto do nosso trabalho. A gente está perdendo como igreja do fruto do nosso trabalho. A gente está perdendo porque a gente está acusando os outros de pecado e de erro e de mediocridade, ou seja, do que a gente estiver acusando, seja na rede social, seja pensamento, seja o que for, e a gente está perdendo o que é nosso, porque a gente desonra um filho de Deus que ele já justificou. Não é grave? É totalmente contrário ao que Jesus está trazendo. Por isso a gente não tem acessado, por isso que há ainda doentes e enfermos entre nós. Por isso que ainda há necessidades que não são supridas. E semana passada eu falei, os maridos que não estão se ajustando, esqueçam, Deus não está ouvindo a sua oração, é bíblico. Mulheres que não honram seus maridos, estão perdendo 1000 coisas que Deus tem para você. Paz, segurança. Amém, queridos? Eu queria contar uma história rápida, mas antes dela eu queria que você pensasse em Judas. Lembra do Judas que traiu Jesus? Qual foi o grande erro de Judas, queridos? Para você, não tem resposta certa e errada, tá? Pode falar, qual foi o grande erro dele? Toma a posição de Judas agora e pensa, onde é que o cara errou? Nisso. A acusação veio sobre ele tão violentamente, e esse cara que falava com ele, fala com a gente todo dia, acusando a gente, e falando que a gente não é parte disso, e a partir daí a gente não cura ninguém, não liberta ninguém, a gente não vê negócios prosperando, a gente não vê o reino dos céus invadindo a terra, porque a gente se suicida como ministro. Judas estava perdoado. Senão o sangue não tem valor. Senão o sacrifício de Jesus não tem valor. Judas estava perdoado. Então quando eu olhar para Judas, como é que eu tenho que olhar? Como um homem justo. Mas ele vem e suicida. Aí um monte de gente vai fazer uma teologia de suicídio. E o bom de crente é o seguinte: crente não sabe muitas vezes chegar a conclusões se ele não tem o versículo exato. Muitas vezes a gente, crente, não usa o princípio que Deus usa. E a gente vai chegar a um monte de conclusão. Mas eu não quero discutir o suicídio de Judas. Mas eu quero comparar ele com sabotagens que temos na nossa vida todo dia. Todo dia a gente sabota. Vai chegar segunda-feira de manhã e eu vou falar assim, a palavra ontem foi de Deus, foi para mim, foi glória, foi aleluia, foi... deixa eu cuidar da minha vida, porque aquilo que foi prometido não é para mim. E a gente tem que quebrar isso hoje. Amém? O olhar de Jesus é completamente diferente do nosso olhar. No Velho Testamento, as mulheres eram tratadas como seres inferiores. Amém? Segundo nível. Ainda tem uns casos assim, não tem? Como tem o contrário também. E aí, o que aconteceu? Um dia uma mulher vem e derrama um vidro de perfume em Jesus. Lembra dessa passagem? Acho que a Gra fez uma representação aqui. E ele derrama isso. E aí os caras falam o quê? Se você soubesse quem é essa mulher, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não estaria fazendo isso. Ele não estaria aceitando. É mais ou menos como a gente faz os comentários na rede social que eu falei. André, se você soubesse que essa pessoa que fez esse comentário aqui, que é aleluia, Jesus, não tem nada disso não, viu? Te contar, sei de uma história
O marido dela que me contou no passado. A gente olha para as pessoas como pessoas de segundo nível, porque elas erraram um dia. A gente diminui elas. A gente diminui elas porque elas tiveram um relacionamento homossexual. A gente acha que elas são menos de Deus e que Jesus ama menos eles do que a gente. Porque eles foram ladrões, porque foram traficantes, porque foram presos, porque foram drogados, porque sei lá, porque adulteraram. A gente trata as pessoas que se separaram e casaram de novo como pessoas de segundo escalão dentro da igreja. Se o cara aprontou, teve filho com 8 mulheres, bagunçou, foi no forró todos os dias, forró ainda, que tem assim, na balada, ajuda aí gente, que eu tô ficando velho mesmo, agora eu percebi isso. Não era para rir. Vocês estão estragando a pregação. A gente é pregador sério. E onde eu estava? No forró. O cara aprontou, teve 18 mulheres, o cara aprontou e traía uma, mentia para outra, e aí ele converte. Como é que a gente recebe ele? Como é que a gente recebe na igreja o cara? Ele tem 13 filhos, uma com cada mulher. Como é que a gente trata ele? Ele aceitou Jesus, se batizou, como é que a gente recebe ele? Ele era traficante, ele matou gente, ele não sei o que lá. Sabe, o dia que ele contar o testemunho, sabe o que a gente faz? Aplaude de pé, aleluia. É ou não é? Mas aí vem o irmãozinho que teve a vida inteira com Deus e errou, adulterou. Ou a mulher dele adulterou e separou. Fez uma besteira. E ele era diácono na igreja. Ficava ali em pé com a camisa vermelha. Salva de palmas pro Lucas, gente. O bichinho está trabalhando tanto, está ajudando a gente, vocês não têm ideia que Deus está usando ele em 2 áreas, espiritual e natural. Glória a Deus. E está solteiro. E não tem 13 filhos. Aí a gente pega esse diácono que cometeu esse adultério, que errou uma vez. O que a gente faz com ele quando ele chega na igreja? E fala assim, estou arrependido, não vou fazer mais isso. O que a gente faz? Eu quero que você pense, vocês sabem o que a gente faz, como a gente trata ele. E se for o pastor, Mas quando um pastor, igual o Luiz Hermínio, e aqui vai uma valorização, entenda isso mesmo, sobe e fala, eu fui traficante, sabe da história dele, né? Fui isso, a gente bate palma. Destruiu famílias. Tem algum lugar que a gente errou, que a gente não está justo o nosso julgamento, não está equilibrado. E aí a gente pega os irmãozinhos e põe para fora da igreja, porque erraram, porque a gente é assim com a gente, e por isso que não confessamos os nossos pecados uns aos outros, como deveria acontecer, porque não achamos que podemos nos abrir, porque não há perdão para a gente. Mas eu carrego uma postura de crente evangélico. Tem crente evangélico? Tem, né? Crente evangélico. Voltando nas mulheres, e aí Jesus pega e fala assim, a galera fala para eles, fariseus, esses caras são a religião da época. Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não estaria aceitando ela derramar esse perfume nela. Um nardo caríssimo que custava 1 ano de salário. E aí eles falam assim, ele fala assim, olhe para ela. E aí ele vai começar a falar, o que essa mulher fez vai ser marcado, vai ser lembrado, né? Durante toda a história, toda vez que forem falar de mim, vão lembrar dessa mulher. Lembra do texto? Só que a gente esquece que ele fala uma frase, olhe para ela. Eu imagino que essa mulher fez um monte de coisa errada, porque senão eles não estavam acusando ela. E ele fala o quê? Olhem para ela. Sabe por quê? Porque um homem
não reconhecia uma mulher quando ela estava na sala. Ela não era tratada como uma pessoa, ela não podia participar de um julgamento, ela era um ser inferior. É como se não estivesse ali. Era assim que os homens tratavam as mulheres. Um dos grandes fariseus, antes de Jesus, disse o seguinte, queria lembrar o nome dele: eu sou capaz de rasgar a Torá para não ensinar uma mulher. A gente tem um pouquinho disso, gente. A gente tem um pouquinho, porque a gente tenta se colocar numa posição maior que o outro, quando a gente diminui o outro. A nossa intenção é valorizar a gente. Isso vem porque a gente é inseguro, a gente ainda não sabe que a gente é filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. E que a gente não precisa se autoafirmar na rede social. A gente não precisa se autoafirmar discutindo, brigando. A gente não precisa se autoafirmar comparando e falando o que o outro tem de bom ou de ruim. A gente foi chamado para ser liberto e falar assim: cara, eu sou liberto, eu vou te explicar onde você está. Você está no lugar, vem para cá. Seja livre. Seja livre. Seja manso. Porque a boa nova da liberdade é para os mansos, para aqueles que falam assim: eu estou tranquilo e eu vou receber isso hoje. E eu quero saber se você quer receber isso hoje. Quem conhece o Chris Vallotton? Chris Vallotton é um homem que eu respeito muito, um ministro de Deus, um dos principais hoje na terra, um dos vivos. É um dos caras que eu mais respeito. Chris Vallotton conta a história da nora dele que chama Hedden. E eu quero contar essa história como você assumindo a posição da Hedden. Chris Vallotton é uma das maiores autoridades na terra espiritualmente. Ele é levado para Washington de 15 em 15 dias e se encontra com o alto governo dos Estados Unidos para ministrar sobre eles. Ele esteve no Brasil e orou pelo Bolsonaro. Não estou fazendo apologia, estou falando, é curioso. Ele dirige uma das principais escolas de ministros do mundo. Eles vivem milagres que quando a igreja tem gente doente e eles curam 80% dos doentes, eles saem frustrados. Porque tem que curar todo mundo. Libertam e restauram casamentos e as coisas acontecem. O filho dele é um dos pastores da Bethel, um dos maiores movimentos e igrejas do mundo. Uma referência para a gente. Dá para você imaginar essa família? E o filho dele casou com a Hedden e eles têm 2 filhos, um casal. Um dia o filho do Chris chega no escritório do Chris e fala: pai, quero te contar um negócio. A Hedden quer separar. Quer separação. Ela está grávida de outro. Eu quero que você se ponha na posição da Hedden. Eu sou mulher do filho do Chris Vallotton, um dos ministros mais conhecidos no mundo. Eu sou a nora dele. E eu fiz besteira. O efeito é tão violento, tão violento, que o Chris Vallotton fica 6 meses em depressão no sofá. O filho entra em tratamentos que precisa ir para a Índia, não sei o quê, de tão mal que o cara ficou. E vai se tratando, vai se tratando. Depois de alguns anos, a criança nasce e a vida continua. Ela não ficou com esse rapaz que ela se envolveu, eles se separaram. O filho está recuperado, o filho volta a ser pastor, o filho volta a escrever livro e restaurar pessoas e cuidar de pessoas. Um dia a Hedden liga para o Chris e fala: Chris, queria me reunir com você, queria conversar com você. Tá bom. Se põe no lugar do Chris agora. A mulher que destruiu a sua família quer uma reunião com você. E eles se encontram e ela senta e fala: Chris, você é incrível, você é importante na minha vida e eu não vou fazer nada sem repartir isso com você. O que é? Eu estou namorando e queria te apresentar meu namorado. E ele fala: tá bom, vou chamar minha esposa e nós vamos os 4 jantar. E eles foram jantar. Chega lá um policial da cidade, a cidade é muito pequena. Ele conhece o policial, ele fala que é um cara super bacana.
E ela fala, e aí eles, depois do encontro, marcam outro dia, ela fala, você gostou dele? O que você achou? Porque a sua opinião é muito importante para mim. Porque você sempre foi um pai para mim. Você foi o pai que eu não tive. E a Heden fala assim, depois que ele aprovou, que ele gostou, ele falou assim, e eu queria, Cris, que você fizesse meu casamento. Agora é a hora do Santo Israel, velho. Eu quero, Cris, que você faça o meu casamento. Eu sou a mulher que adulterei no casamento com seu filho. E tive filho com outro e já estou com outro. Sabe o que ele fez? Ele tem uma grande propriedade nos Estados Unidos, uma fazenda, chamou o filho, chamou os netos, chamou o resto da família e falou, vamos limpar a propriedade e preparar para o casamento da Helen. E eles ficaram uma semana trabalhando, limpando aquela fazendinha, chácara, sei lá, e preparam o casamento e ele abençoa. Ele fala assim, a partir dali veio paz sobre a nossa família. Meu filho está curado, meu filho conheceu outra mulher, meu filho se casou e a vida continua e todos se relacionam. Porque eles se olham como justificados, como todos os pecados foram pagos. Sabe por que é tão difícil isso para a gente? Porque a gente ainda não se ama o suficiente, não entende quem a gente é e quem o Pai é para a gente, então a gente não consegue amar o próximo. Por isso que a gente acusa tanto. Porque Jesus falou assim, tem 2 mandamentos, não tem? Um, ame a Deus acima de todas as coisas, não é? E o outro, ame a Heden como você mesmo. Toda vez que eu digo para a Heden, você não é digna, eu digo isso porque eu ainda não entendo que sou digno. Eu ainda não entendo de onde eu fui tirado, da prisão que ele me tirou, que eu tinha uma dívida eterna para pagar e ele me trouxe para essa posição. Esse é o seu momento. O mundo precisa ser transformado, mas nunca vai ser transformado se nós não nos transformarmos. Um grande sábio, o seu leito de morte, fala assim, meu grande plano era mudar o mundo, e eu não fiz. Não fiz, mas se eu tivesse entendido que eu não tinha de mudar a minha cidade para mudar o mundo, que eu não tinha de mudar a minha casa para mudar o mundo, que eu tinha de mudar a mim, e talvez a minha casa tivesse mudado, e talvez a minha cidade tivesse mudado, e talvez a minha nação tivesse mudado. E eu quero te convidar para isso, para confessar os seus pecados. Não é confessar a mentira, o roubo, o adultério só. É confessar as acusações que estão dentro da gente e a maneira que a gente tem tratado as pessoas. Eu queria que você baixasse sua cabeça um minuto. Você não pode ser julgado pelo que não conhece. Você não pode ser julgado pelo que não sabia. E eu quero te dizer que você já está perdoado, mas eu quero te estimular a falar com Ele as áreas que estão te incomodando, as acusações que você tem recebido. Principalmente o espírito de acusação do seu irmão. A Bíblia vai nos mostrar que nós não podemos julgar. E na verdade ela não está falando para eu não julgar o fruto. Ele está falando para eu não julgar a motivação. E eu não tenho tempo para a gente aprofundar nisso. Mas o nosso maior erro com as pessoas é que julgamos as motivações dela. Ah, ele fez isso porque ele queria fazer aquilo. Ou ela fez isso porque ela queria aquilo. Isso é julgar a motivação. Nós não temos a capacidade de julgar corações. E principalmente condená-los. Porque eles já foram purificados e salvos. Nós temos que julgar os frutos. Começa pela gente. Como é que está o fruto da minha vida?
fruto dos meus relacionamentos. E daqui a pouco você vai começar a julgar os frutos na igreja também, quando seus frutos são irrepreensíveis. Fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor se você tem errado. No Call to Action no ano passado, continua orando. Eu sei que o Espírito Santo quer fazer mais nos corações aqui. No Call to Action no ano passado, um homem chegou na hora da abertura do congresso. O Senhor me deu uma palavra que é: você não vai morrer, você não merece morrer, você não vai morrer. E esse homem tinha vindo, falado para a mulher dele: a última tentativa, daqui eu saio para suicidar, porque eu não sou digno, eu não mereço, nada é para mim, nada dá certo na minha vida. Em nome de Jesus, esse espírito é quebrado aqui, de suicídio, de aborto, de abandono, de procrastinação dos projetos que o Senhor te deu, dos presentes, da herança que Ele já preparou para você. Isso é quebrado, em nome de Jesus. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Senhor, nós abrimos mão do que está no nosso coração agora, o espírito de acusação, e nós nos arrependemos. Fica de pé agora, querido. Eu preciso que você comece a falar com Ele. Adore se precisar, levante sua mão, provoque algo que você precise provocar, que você precisa fazer.